Então, bom dia, gente. Vamos começar aqui o nosso vídeo de exercícios da nossa lista, né? Primeiro ano, movimento retilíneo uniformemente variado. E eu vou responder alguns exercícios principais aqui que eu acho, né? Então, vamos começar pelo exercício 3, tá? Então, exercício 3, ele diz o seguinte: um carro a 61,2 km por hora freia e para em 5 segundos. Determine a sua aceleração média em metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, vamos primeiro colocar os valores que ele deu, né? Então vou colocar aqui, ó, velocidade inicial, ele me disse que era 61,2 km por hora. E eu quero que ele para, né? Então a velocidade final vai ter que ser 0. E aí ele me deu a duração que foi essa parada, né? Essa freada. 5 segundos, tá? E ele quer saber a aceleração. Então vamos lá, a aceleração tem que ser igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, certo? Mas ele quer a resposta em metros por segundo ao quadrado. E aqui, ó, a minha velocidade está em quilômetros por hora. Então, vou ter que passar para metros por segundo, né? O que eu faço? Divido por 3,6. Vamos fazer aqui, né? 61,2 dividido por 3,6. Está vendo que tem uma casa depois da vírgula em cada número? Então, eu posso só ignorar isso aqui, né? Aí vai ficar assim, ó, 612 dividido por 36, tá? Então, eu trouxe aqui, ó, uma tabelinha. E eu quero saber, eu vou ter que saber qual número eu uso. Vamos pegar a primeira aqui, ó, é 36 e 612, né? Então vamos pegar o 61 e ver qual número vezes 3,6 ou vezes 36 vai chegar perto de 61. E a gente vai saber, olhando aqui, que vai ser o próprio 1, né? Porque se eu usar o 2 vai para 72. Já passou para mim. Então vamos usar aqui o 1. Aí fica assim, ó. 1 vezes 36 vai me dar menos 36 aqui. E aí vai sobrar 25. E aí eu desço esses dois, né? Agora, qual número vezes 36 vai dar 252? Aí a gente olha aqui e vê, ó, que 3,6 vezes 7 é 25,2. Não é exatamente o que eu preciso. Só que eu mudei uma vírgula aqui. Então o próximo número é o 7. Aí então menos 252 sobra 0. Então veja bem. A nossa velocidade inicial, depois que eu dividir, vai ser 17 metros por segundo. Então 17 metros por segundo equivale a 61,2 km por hora. Agora basta eu jogar aqui para encontrar a aceleração. Vamos lá então? Então a aceleração vai ser, quanto que variou a velocidade? Ó, a final foi 0 e a inicial foi 17, certo? Concorda comigo? Variação é sempre velocidade final menos velocidade inicial. E aqui o tempo eu sei que foi 5, né? Veja bem. Qual foi a velocidade final? Bom, foi 0, certo? Qual foi a velocidade inicial? 17. Então menos 17 divide por 5. Isso aqui vai ser, ó, 0 menos 17 é o próprio menos 17. Então, menos 17 dividido por 5. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar o menos, mantém o menos, né? 3,4 metros por segundo ao quadrado. Então, só lembrar que quando eu estou freando, aqui, ó, quando eu estou freando, também tem uma aceleração, tá bom? Só que é uma aceleração negativa. Então, esse é o nosso primeiro exercício aqui da lista, tá? Continuando aqui, exercício 4, ó. Um carro partindo do repouso atinge a velocidade de 108 km por hora em 5 segundos. Determine em metros por segundo ao quadrado a aceleração média deste carro nesta arrancada. Então vamos colocar os valores que ele deu, né? Ele saiu do repouso, então a velocidade inicial é 0. E a velocidade final ele disse que era 108 km por hora, tá? E aí a variação de tempo foi 5 segundos. E ele está perguntando qual que é a aceleração. De novo, a gente vai ter que usar que a aceleração é variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Mas ele quer a resposta em metros por segundo. E eu não posso deixar isso aqui, ó, em quilômetros por hora. O que eu faço? Divido por 3,6. Essa aqui é fácil, né? A resposta, quando você dividir 108 por 3,6, vai ser 30. Aí eu passei de quilômetros por hora para metros por segundo. Então tá aqui. Aí, vamos lá. Quanto que variou a velocidade? Bom, ela foi de 0 para 30, né? Então ela variou 30. Então a aceleração vai ser 30 dividido por 5, que foi o tempo que durou. 30 dividido por 5 a gente sabe que é 6. Aí qual que é a unidade? Metros por segundo ao quadrado, tá? Então a cada segundo a velocidade aumentou 6 metros por segundo. Essa é a ideia de aceleração. Então esse aqui é exercício 4, ok? Resolvendo agora o exercício 8 da nossa lista, ele diz assim, ó. A velocidade de um móvel no decorrer do tempo é indicada pela tabela seguinte. Eu já fiz aqui. Construa a função horária da velocidade desse móvel. Então olha só. Velocidade, quer dizer, função horária é o que a gente tinha visto lá, né? Função horária é V é igual a V0 mais A vezes T, onde A é a aceleração, T é o tempo e V
é a velocidade quando o tempo é zero, né? Aí deu a tabela aqui. Vamos lá. Quando o tempo é zero, quanto vale a velocidade? 5, né? 5 o quê? Metros por segundo. Então já vou colocar aqui, ó. V0 eu sei que vale 5 metros por segundo, tá? Agora eu tenho que achar o outro termo, que é o A. O T, ele vai continuar aqui, tá? Porque a velocidade depende do tempo. Eu tenho que agora achar a aceleração. Então veja bem. Como que calcula a aceleração? Ó, a aceleração é variação da velocidade, né? Ou seja, velocidade final menos velocidade inicial dividido pela variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. E eu tenho uma tabela, certo? Agora eu escolho os pontos de velocidade final e tempo final e de velocidade inicial e tempo inicial. Basta eu escolher os pontos, mas seguir uma ordem, tá? Igual a gente tinha feito em sala, com alguns problemas sobre espaço. Se eu escolher uma velocidade final 25, meu tempo final é o 10, tá? Aqui, ó, em cima. E se eu escolher um tempo inicial 2, minha velocidade inicial vai ser 9, tá? Segue a ordem aqui. Então vamos lá. Você pode escolher qualquer valor, o resultado tem que ser o mesmo. Tá bom? Então vamos fazer. Vou escolher meus pontos assim, ó. Minha velocidade final e meu tempo final, eu vou escolher os últimos. Né? Mais simples, ó. Então a velocidade é o que está em cima aqui, né? Mas aqui nessa tabela está embaixo. Então a velocidade final é 25. E para essa velocidade, quanto vale o tempo final? 10, né? 10. Aí eu vou colocar 2 sinais de menos. Agora, a velocidade inicial e tempo inicial eu vou escolher como os primeiros, né? Então final aqui, inicial aqui. Tá, velocidade inicial ela vale 5. Beleza? E o tempo inicial vale 0. Então, ó, 25 menos 5, isso aqui vai me dar 20. E 10 menos 0 vai dar 10. Se eu fizer essa divisão, né, lógico, a aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Então, olha, para achar a função horária da velocidade, eu preciso da velocidade inicial, que eu já achei que é 5, e da aceleração, que eu já achei que é 2. Então, só vou montar aqui, ó, seguindo a ordem lá de cima. Então, vai ficar assim, vou fazer em vermelho. Função horária vai ser, no lugar da velocidade inicial, 5, mais a aceleração eu achei que é 2, e o t fica multiplicando, porque é uma função que depende do tempo. Então, é como se fosse o x lá em matemática, né? Ele tem que aparecer aqui. Então, essa é a função horária. Entenderam? Como ler uma tabela e encontrar a aceleração através dela. Tranquilo, né? Vamos para o próximo. Então, a próxima questão que eu vou fazer é a 9, letra B. E a questão 9 diz o seguinte, ó. Considere as seguintes funções horárias da posição, onde S é medida em metros e T em segundos. Ele quer que a gente ache a função horária da velocidade, né, para cada uma das alternativas. Então, começando pela B, olha só o que eu tenho que fazer. Primeira coisa, eu tenho uma equação daquele sorvetão, né, onde eu tenho agora um termo com T ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou comparar ele com a nossa equação original, né, que ela é dessa forma assim, ó. S igual a S0 mais VT mais AT ao quadrado dividido por 2, não é? Essa é a equação original. Aí, a equação que eu estou querendo descobrir é a função horária da velocidade, que é essa daqui, ó. V igual a V0 mais AT. O que eu preciso? Para construir essa aqui, que é a função horária da velocidade, eu preciso da velocidade inicial, certo? E da aceleração. Aí eu vou comparar essas duas e tentar descobrir, ó, qual que é a velocidade inicial, qual que é a aceleração. Entendeu? Então, vamos lá. A velocidade inicial é sempre um número que multiplica só o t. Então, qual número está multiplicando o t aqui? Se não aparece nenhum número, a gente sabe que é 1, né? Então, aqui, ó, tem 1. Então, quanto vale a velocidade inicial? Vou fazer aqui, ó. Para esse caso, a velocidade inicial vale 1 metros por segundo, né? Então, já achei o primeiro aqui, ó, velocidade inicial. Agora, eu preciso achar a aceleração. Como é que eu vou fazer? Eu vou comparar os dois termos que multiplicam o t ao quadrado, né? Então, só olha esse termo aqui, ó. Esses são os termos que multiplicam o t ao quadrado, né? Então, o que significa? Que a sobre 2 tem que ser igual, a sobre 2 positivo, né? Tem que ser igual a menos 5. Entendeu? O t ao quadrado está aqui, igual nos dois. Se eu quero isolar o a para colocar ele aqui, ó, eu tenho que passar esse 2 que está dividindo multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, a igual a menos 5, aí eu passei o 2 multiplicando. Menos 5 vezes 2 vai me dar menos 10, então a é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que eu precisava? Velocidade inicial e aceleração. E já encontrei. Agora é só pegar esses dois valores e jogar aqui, ó. E acabou a questão. Então, vamos. Velocidade vai ser... Velocidade inicial é 1. A aceleração aqui está positiva, né? Mas ela é negativa. Então, ó, já coloco menos direto. Menos 10 vezes t. Então, essa é a função horária da velocidade. Eu obtive ela através da função horária da posição. Tá bom? Então, vamos fazer a C.
que ela também tem um truquezinho aqui. Então veja bem, essa é a letra C. S é igual a 1 menos t ao quadrado. De novo, o que eu vou fazer? Comparar com a equação do sorvetão, né? S igual a S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado dividido por 2. Tá? Então vamos comparar aqui. Ó. O termo que está sozinho é sempre a posição inicial. Então qual que é a posição inicial? S0 é 1. Tá? Velocidade inicial é o termo que multiplica só o t. Mas aqui em cima, ó, na questão, tem só t? Não tem, né? Então, se não tem, quanto vale a velocidade inicial? 0, que é o único jeito do t aqui, ó, sumir. Seria 0 vezes t, que aí dá 0. Aí ele não precisa aparecer aqui. Agora, a aceleração, no caso aqui, ó, a sobre 2, eu vou comparar aqui, ó, vou riscar em vermelho, ó, a sobre 2, tem que ser o termo que multiplica o t ao quadrado, né? E se tá aqui, ó, menos t ao quadrado, a gente sabe que tem um 1. Então, é menos 1t ao quadrado. Então, ó, a sobre 2 tem que ser igual a menos 1. E aí, se está dividindo, eu vou passar ele multiplicando, e vai ficar assim, ó. Quando eu passar multiplicando, ó, 2 vezes menos 1 é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, lembra, o exercício está me pedindo o seguinte, ele está pedindo função horária da velocidade. E a função horária da velocidade é V igual a V0 mais AT. Então, vamos ver. V0, como ele não apareceu aqui, né, como eu descobri que ele é 0, já não vou pôr. Ele simplesmente não existe. A aceleração ela é negativa, né? Então é menos 2 vezes t. Então essa daqui é a função horária da velocidade, que de novo eu obtive através da função horária da posição. Tá? Só igualando os termos aqui. Certo? Então tentem fazer a D, porque ela é muito parecida. E a A ela já está resolvida na apostila mesmo, na própria lista. Tá? Então vamos fazer outra questão agora. Então a nossa próxima questão é a questão 11. E ela diz assim, ó. Num teste de corrida, um carro consegue atingir a velocidade de 40 metros por segundo em 5 segundos. Sabendo que o movimento é uniformemente acelerado e que ele parte do repouso, calcule a distância percorrida durante 14 segundos. Essa questão é interessante porque eu tenho duas etapas. Olha só. Primeira coisa, esse carro ele parte do repouso, concorda comigo? Então vamos colocar os valores aqui que o exercício diz. Ó. Sempre faça isso, tá? Velocidade inicial vai ser 0. Aí ele diz o seguinte, que em 5 segundos, uma variação de tempo de 5 segundos, o carro consegue atingir uma velocidade de 40 metros por segundo. Tá? Então essa é a nossa primeira etapa aqui. Aí a outra é o seguinte, sabendo que o movimento é uniformemente acelerado e que ele parte do repouso, calcule a distância percorrida durante 14 segundos. Então eu quero saber, ó, qual que é a distância percorrida quando o tempo for 14 segundos, certo? Então vamos ver aqui. A equação que eu tenho, né, já que eu tenho tantos valores, é aquela do sorvetão. Então eu vou escrever ela aqui embaixo. Ó. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Velocidade inicial eu até tenho, né? É 0. Mas olha, eu tenho a aceleração dele? Não tenho. E eu quero descobrir a distância percorrida. Tá? Então eu quero descobrir a distância percorrida. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tentar encontrar a aceleração. Lembrar que a aceleração é variação da velocidade dividido pela variação do tempo. O exercício me diz que ele sai do 0 até o 40 em 5 segundos, né? Então, ó, quanto que variou? Se foi de 0 até 40, variou 40 a velocidade em 5 segundos. Concorda comigo? Quanto que é 40 dividido por 5? É 8, né? 8 metros por segundo ao quadrado. Agora eu encontrei a aceleração. Eu posso jogar aqui, ó, e encontrar a distância que ele percorreu, não é isso? Não é isso que faltava? Então vamos fazer isso? Só que eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe aqui. Ó. Esse S0 ele está positivo. Eu vou passar para cá ele negativo e vai ficar assim. Ó. Olha só, quando eu passar vai ficar S menos S0, não é? O que é S menos S0? É exatamente o ΔS, ou seja, exatamente a distância percorrida, né? O espaço percorrido. ΔS é S menos S0. Então, quando eu passar esse S0 para cá e ficar S menos S0, eu já posso escrever assim, ó, ΔS, tá? Então, o que é ΔS? V0t mais AT ao quadrado dividido por 2, ok? Essa equação também está na lista como equação de calcular distância, é exatamente isso que a gente precisa. Então, eu vou sair dessa equação e vou achar essa distância, então. ΔS, ó, a velocidade inicial, ele partiu do repouso, não foi? Então, é 0. Já não vou pôr esse termo. A aceleração eu descobri que é 8, então vou pôr aqui, ó, 8 dividido por 2, né? E ele quer saber qual foi a distância percorrida depois de 14 segundos. Por isso que eu vou colocar aqui, ó, no lugar do t, 14. Tá bom?
Então 14 o quê? A ao quadrado. E aí, já vamos fazer por partes aqui, ó. 8 dividido por 2 é 4. 14 ao quadrado é 196. É só fazer 14 vezes 14. E quando você multiplicar isso aqui, ó, você vai encontrar que a resposta é 784 metros. Opa! Metros, tá? Então, a resposta é essa, tá ok? Entenderam a ideia? Para usar a equação do sorvetão, eu precisava achar a aceleração e eu achei ela usando o começo do enunciado aqui, ó. Depois eu usei o tempo que ele queria, que era 14 segundos, e encontrei 784 metros. Vamos fazer mais algumas e pronto. Para essas próximas questões, a gente vai usar aquela equação de Torricelli, vocês já lembram qual que é? Vamos pensando aí, ó. Eu vou ler a questão 14, tá? Aqui, ó. Um carro em alta velocidade, 108 km por hora, observa o semáforo indicar vermelho. Ao mesmo tempo, uma pessoa atravessa sobre a faixa de segurança. Sabendo que a distância entre o carro e a faixa de segurança é de 50 metros, pergunta-se qual deve ser a aceleração mínima para que o carro pare a tempo de evitar uma catástrofe. Tá, a primeira coisa que eu faço quando eu leio uma questão de física é colocar os valores que ele me deu, certo? Então vamos lá, questão 14, ele diz o seguinte, que o carro tem uma velocidade a velocidade inicial, né? Vamos lá, a velocidade inicial do carro é 108 km por hora. E se você entendeu bem o exercício, eu quero que ele pare, né? Então a velocidade final tem que ser 0, concorda comigo? Eu quero que ele pare. Aí ele diz que tem uma pessoa atravessando a faixa a 50 metros de distância. Então quanto é a distância entre o carro e a pessoa? 50 metros. E aí falta uma coisa, que é o que o exercício pediu. Qual que é a aceleração que eu preciso para que o carro pare? Lembrando que essa aceleração aqui ela vai ter que ser negativa, né? Porque eu preciso que o carro pare, então eu preciso frear. Frear também é uma forma de acelerar. E aí eu vou usar a equação de Torricelli, já que, olha, não tem o tempo aqui, tá vendo alguma coisa com tempo? Não tem, né? Então a equação de Torricelli era v ao quadrado, velocidade final, né? É igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Qual o termo que eu quero achar? Esse aqui, né? Então eu vou substituir os valores, depois isolar isso aqui e encontrar ele. Então vamos lá. Velocidade final tem que ser quanto? 0, né? Então 0 ao quadrado tem que ser igual. Qual que é a velocidade inicial? É 108, mas está em km por hora. Lembra? Você não pode cometer esse erro. O que eu faço para passar para metros por segundo? Divido por 3,6. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar que o valor dessa velocidade em metros por segundo é 30 metros por segundo. Ok? Então aqui, ó, vou colocar 30, não posso esquecer que está ao quadrado. Então é 30 ao quadrado. Mais 2 vezes o A, vezes a variação, né, a distância entre o carro e a pessoa, é 50. Ó, 0 ao quadrado é o próprio zero. Vou descer aqui um pouco. 0 vai ser igual a 900, né? Porque ó, 30 vezes 30 é 900. Só fazer continha. 2 vezes A é 2A. E 2 vezes 50 vai ser 100. 100 vezes o A. Tá? Eu só multipliquei os números, não posso multiplicar a letra. Aí eu tenho que isolar o A. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 900 que está para cá, tá positivo aqui, né? Vou passar ele para cá negativo. Então vai ficar menos 900 é igual a 100A. 100 vezes o A. Agora, olha só. Quero isolar o A, o 100 está multiplicando. O que eu tenho que fazer? Passar dividindo. Então vai ficar assim, ó. A é igual a menos 900 dividido por 100. Quanto vai dar isso? Ó, corta os zeros aqui. A aceleração vai ser menos 9, né? Então vou colocar aqui a resposta, ó. A aceleração vai ser menos 9. Qual que é a unidade? Metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração muito forte. Tá certo? Então essa é a aceleração que eu preciso para fazer o carro parar em 50 metros se eu tiver com a velocidade de 108 km por hora. Muita coisa, tá? Deu para entender? Essa questão 17 ela é muito interessante, é uma típica questão de equação de Torricelli. Ela diz assim, ó, um veículo desloca-se com velocidade de 10 metros por segundo quando observa que uma criança entra na pista 25 metros à frente. Se o motorista pisa no freio imediatamente, imprimindo ao veículo uma desaceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado, ele irá parar. Aí eu tenho várias alternativas, tá? Então vamos pensar bem nessa questão. É o seguinte, eu vou colocar primeiro os dados que ele me disse, né? A velocidade final. Não, na verdade a velocidade inicial é 10 metros por segundo, né? E a velocidade final é quanto? Eu quero, de novo, eu quero que o carro pare, então a velocidade final tem que ser 0. Ok? E aí ele diz que a aceleração que ele imprime ao carro é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Eu vou desenhar aqui, porque eu gosto muito de desenhar. É assim, ó, eu tenho um carro, tá? E eu tenho uma pessoa que ela tá passando aqui, ó, na faixa de segurança.
Então tem uma pessoa. A distância entre o carro e essa pessoa é de 25 metros. Aí é o seguinte, eu quero saber se eu aplicar essa aceleração aqui a esse carro, ou seja, uma aceleração para cá, né? Que ela é negativa. Se eu aplicar essa aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado, qual vai ser a distância que ele vai parar? Né? Será que vai ser antes da pessoa, depois da pessoa, em cima da pessoa? Então, nessa questão, o que eu estou querendo saber é a distância que vai demorar para o carro parar, a distância que o carro vai percorrer até ele parar. Então, assim, qual vai ser a distância? Né? Qual vai ser o ΔS? Será que ele vai parar antes ou depois? Aí as alternativas vão te dizer se você acertou ou não, né? Fazendo sua continha. Não, a resposta não vai ser a alternativa normalmente. Então vamos lá. Vou usar a Torricelli aqui. Ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes o A vezes o ΔS. Quero encontrar isso, né? Velocidade final vai ter que ser 0, porque o carro vai ter que parar. Então 0. Velocidade inicial é 10, mas é sempre ao quadrado, então é 10 ao quadrado. Mais 2 vezes. A aceleração ela é negativa, né? Porque ela é contrária ao movimento. Então a aceleração vai ser menos 5. E o ΔS é o que eu quero descobrir. Tá vendo que eu não poderia colocar 25 aqui? Até posso, né? Mas eu não vou ter uma igualdade. Então vamos lá. É 0. 10 vezes 10, porque 10 ao quadrado é 100. Ó, mais com menos é menos. Certo? Então menos 2 vezes 5 é 10 vezes ΔS. Agora, eu vou pegar esse aqui, ó, esse termo grandão aqui, ó, menos 10 ΔS que está negativo, vou passar para cá positivo. Então fica assim, ó, 10 vezes ΔS é igual a 100, entendeu? Só que agora é positivo. E aí, esse 10 que está multiplicando, eu vou passar dividindo, acho que vocês já até sacaram aí, né? ΔS vai ser 100 sobre 10. 100 sobre 10 vale 10, né? Então, olha só. ΔS é igual a 10 metros. O que isso significa? Significa o seguinte, ó, vou escrever aqui em cima, tá? ΔS é igual a 10 metros. Significa o seguinte, esse carro, com essa desaceleração, ele vai gastar só 10 metros para parar, entendeu? Então, quantos metros ainda vai sobrar entre o carro parado e a pessoa na faixa de pedestre? Bom, 15, não é não? Porque ele gastou 10 e a distância entre os dois lá no início da questão era 25. Então, tem uma alternativa que diz assim, ó, que o carro vai parar 15 metros antes da criança. Essa é a alternativa certa, que é a letra E. O carro irá parar 15 metros antes da criança, porque ele gastou só 10 metros para parar e ainda sobrou mais 15. Entenderam a questão? É isso aí. Valeu, gente. Vou fazer uma questão extra aqui, que a gente trabalhou no Google Formulário, e ela diz assim, ó, uma partícula parte da origem dos espaços, e ela diz então que S0, né, vai ser 0, aquela parte da origem, e realiza um movimento uniformemente variado, cuja função horária da velocidade é a seguinte, ó, V é igual a 4 mais 8 vezes t. Qual é a função horária dos espaços? Então, a função que ele quer saber é essa daqui, né? O sorvetão mais at ao quadrado sobre 2. A gente já viu essa aqui, né? Ele quer sair dessa e para essa. É exatamente o contrário do que a gente tinha feito no começo do vídeo. Então, vamos lá. Eu vou comparar essa equação aqui, ó, que é a que o exercício me deu, com a equação original, que seria assim, ó, V0 mais AT, tá? E aí eu vou jogar os valores aqui e pronto, acabou a questão. Olha só, esse aqui e esse aqui, compara. Quem que é o V0? Bom, o V0 é 4, tá? Então vou colocar aqui, ó, V0 vai ser 4. Quem que é a aceleração nessa questão aqui, ó? A aceleração vale 8, então aqui, ó, a aceleração é igual a 8. Pronto, e ele disse que o S0 vale 0, então nem tem S0 aqui, ó, na equação do sorvetão. Agora eu só preciso jogar aqui e encontrar essa equação. E vai ser assim, ó. Eu vou mudar de folha aqui. Vai ser assim, ó. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Eu encontrei que a velocidade, que o espaço inicial, o exercício diz que é 0, então aqui já vai ser 0. Mais a velocidade inicial vale 4 vezes t. Mais a aceleração vale 8, então 8t ao quadrado sobre 2. Simplificando isso aqui, vai sobrar 4 vezes t mais 8 dividido por 2, 4t ao quadrado. Então, entendeu como eu fiz o contrário agora? Aqui, ó, não estava mostrando, né? Mas eu só simplifiquei 8 dividido por 2, 4. Eu saí da função horária da velocidade e cheguei na função horária da posição. Simplesmente comparando os termos, tá bom? Valeu!